A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Estou muito feliz em estar retornando mais uma vez para ministrar a poderosa palavra. Palavra esta que cura, que liberta, que salva, que transforma. Então, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. E eu peço que você pegue a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão também ao pastor Bruno. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por tudo, por toda a recepção, por todo o carinho. Deus te abençoe. Cumprimentando o Senhor, cumprimenta aqui todos os obreiros. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas os irmãos acompanhem aí, conforme a tradução que você trouxe. Os irmãos encontraram? Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento nós entramos na Tua santa e gloriosa presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, nós estamos aqui sedentos para ser tocados, compungidos pelo Teu Espírito. Pai, se há algo no nosso meio que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, eu repreendo na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Senhor, fala com a Tua igreja, faz o Teu querer, realiza sinais e maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, que seja, Senhor, um culto abençoado em todos os momentos, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Diga bendito seja o nome do Senhor. O livro de Levítico trata do culto a Deus na antiga aliança. Ele contém detalhes sobre cerimônias e rituais. O livro ele pode ser pelo menos dividido em 4 partes. A primeira trata sobre os sacrifícios, descrevendo como os israelitas deveriam oferecer os seus sacrifícios a Deus. A segunda parte do livro aborda a ordenação a sacerdócio. A terceira parte concentra-se nas leis de pureza e impureza. Já a quarta parte do livro vai focar na santidade. Aborda várias áreas como sacrifícios, alimentação, comportamento sexual, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Fala sobre isso. O tema central do livro de Levítico é sobre santidade.
A palavra santo, ela aparece pelo menos 70 vezes aqui neste livro. Um dos versículos chaves que podemos citar é Levítico 11, capítulo 45, que diz: porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 19, verso 2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então o Senhor fala de forma muito clara a Moisés que ele era santo e que ele exigia santidade. Então ele aqui vai trazer instruções de como viver uma vida santa. E essas instruções vai nos revelar algo. O que vai revelar? Revela a realidade da pecaminosidade humana diante de um Deus santo e a necessidade da expiação pelos pecados. No entanto, esses sacrifícios aqui, os irmãos sabem que eram temporários, mas apontavam para um sacrifício perfeito e definitivo em Jesus Cristo. Mas especificamente aqui no capítulo 6, aonde nós lemos, dos versos 8 a 13, encontramos a lei do holocaustos. O que acontecia? A ordem era que o sacerdote, num sinal de adoração, ele se apresentasse diante de Deus com uma roupa específica. Ele tinha que arrumar o altar. Ele tinha que colocar ali o que seria sacrificado, o animal. E após o animal passar ali pelo fogo algum período, quando aquele holocausto, então, ali estava consumado e só estaria as cinzas, ele pegava as cinzas, colocava do lado, voltava para um lugar, trocava novamente as roupas, pegava aquelas cinzas e colocava no lugar fora daquele cerimonialmente limpo, puro. E a ordem de Deus para aquele sacerdote era: o altar tem que ter fogo continuamente. E para que isso aconteça, o sacerdote, toda manhã, ele deveria colocar lenha para que o altar estivesse ali, com fogo. E esse fogo representava a presença de Deus. Era a responsabilidade do sacerdote. E esse fogo também simbolizava a comunhão com Deus, a adoração constante a Ele. E para nós, o que isso significa? A imagem do fogo aceso no altar nos lembra a importância de manter uma comunhão constante com Deus, uma vida de adoração a Deus, mas de uma maneira santa. Assim como os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar, nós também somos chamados para manter o fogo do Espírito Santo no nosso altar. E que altar é esse? O altar do coração do homem. Devemos buscar uma vida de santidade diante de Deus, oferecendo a Ele como sacrifício vivo, resultando então fogo do Espírito Santo aceso em nós. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O coração do homem como um altar da santidade. Diga, o coração do homem como o altar da santidade. Meus irmãos, a santificação é um elemento essencial, é um elemento para a nossa relação com Deus. Ponto. Inquestionável isso. Desde o início, Deus quis um povo santo. Ele sempre desejou essa comunhão especial com os homens.
Adão e Eva andavam no mesmo jardim com Deus, falava com ele, mas certo dia pecaram, perderam essa convivência, foram expulsos do jardim do Éden. Depois dessa geração, depois das gerações de pecadores que morreram no mundo corrompido, Deus escolhe então Abraão, seus descendentes, para serem um povo santo. Então o que Deus faz? Deus separa o seu povo da má influência dos egípcios, prepara uma terra onde eles poderiam viver livres da corrupção dos povos idólatras. Deus é santo, meus irmãos. Ele tem um projeto e ele vai até o fim, ao ponto dele mesmo dar uma própria lei, uma lei especial que ressaltava a distinção entre o puro e ao impuro. E antes do povo entrar na terra prometida, qual foi a ordem? A Josué. Dize Josué também ao povo, Josué capítulo 3, verso 5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele continua fazendo maravilhas no nosso meio. O cumprimento desta promessa dependia da obediência à ordem. Existem promessas que o Senhor fala conosco que são incondicionais, só basta Ele querer. Mas existem alguns tipos de promessas que precisamos preencher alguns requisitos. Assim como Deus havia aberto o Mar Vermelho para livrar Israel do Egito, também abriu o Rio Jordão para conduzir o povo à terra prometida. Deus operou maravilhas, fez o povo passar pés enxutos. Então o povo começa a conquistar a terra que mana leite e mel. Mas no decorrer da história bíblica, o povo não permaneceu fiel. O povo não. Repetidamente, os israelitas sempre apresentavam um comportamento diferente do que Deus queria. Mas Deus não desiste. Ele quer um povo santo. E através de Cristo, Ele providenciou o meio para purificar os pecadores. Então nasce a igreja. A igreja de Cristo tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo e ao seu redor. Por um lado, a gente vive, serve, dá testemunho, mas por outro lado, a gente não pode se contaminar. É assim, para vocês entenderem. A igreja é como um barco. A igreja é como? O mar é como o mundo. O barco está sobre o mar, mas o mar não pode entrar no barco, senão afunda. É no meio de uma geração corrompida que nós temos que brilhar como astros no mundo. Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então a igreja de Cristo tem um padrão para ser vivido. E a gente tem, nós como igreja temos que entender isso. Desde o início, Deus separou um povo para ter relacionamento com Ele. E este relacionamento com um Deus santo requer de nós santidade. Efésios 1:4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu vou repetir: em toda a vossa maneira de viver, em toda
toda a vossa maneira de viver, porque está escrito e ninguém muda, porque está escrito e ninguém vai alterar. Sede santos, porque eu sou santo. Fomos chamados pelo próprio Deus para viver uma vida santa. E viver a vida santa não é um fardo, é um privilégio. E vivemos uma vida de santidade pelo menos por 4 motivos. Primeiro, para agradar a Deus. Segundo, eu vivo uma vida santa para obedecer a Deus. Terceiro, eu vivo uma vida santa para glorificar a Deus. Quarto, eu vivo uma vida santa para ser poupado do julgamento de Deus. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É aqui na igreja, é no colégio, é na faculdade, é na padaria, é dentro de casa. Em toda a vossa maneira de viver. Ser santo. É fácil entender isso. Foi Deus que nos chamou. É ser separado do pecado e consagrado a Deus. Porque nós estamos numa conferência compungidos. Nós sairemos daqui tratados pela palavra, gerando arrependimento, mudança, transformação. Mas o que acontece nos próximos dias? Eu preciso continuar. E a minha caminhada é uma caminhada de santidade. É uma progressão todos os dias para manter relacionamento com Deus Santo. Mãe. Santificação não é aparência de coitadinho, de piedade. Santificação não é fanatismo. Santificação não é isolamento. Santificação é a marca da igreja pelo sangue de Jesus. Efésios 4:24 diz: e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, não é segundo ninguém, que é segundo Deus, é criado verdadeira justiça e santidade. Santidade não é imposições de regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, tornando a vida um fardo, não é isso. Santificação é uma ação eficaz do Espírito Santo em nós, nos transformando de glória em glória, à imagem de um Deus que é santo. Alabaia. Não há comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. A vida no pecado nos afastará de Deus, e a nossa comunhão com Deus nos afastará do pecado. Os fariseus arrotavam a santidade exterior. Foi comparado por Jesus como sepulcro caiados, bonito por fora, podre por dentro. Eram observadores da lei diante dos olhos dos homens, mas eram transgressores da lei diante dos olhos como chamas de fogo do nosso Senhor. Então a verdadeira santidade procede de um relacionamento íntimo com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completados
conservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus. É uma vida de santidade que temos que conservar até a vinda. Santidade é um assunto muito amplo. Eu não vou abordar muito sobre isso, sobre todos os aspectos. Eu só quero falar a parte do altar, da onde flui o coração. Certa ocasião, Deus disse à nação rebelde de Judá, capítulo 17 de Jeremias. E no verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. Irmãos, prova os pensamentos, Ele examina a nossa mente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Se eu quero viver uma vida de santidade de dentro para fora, temos que dar o devido valor e cuidado ao nosso coração. Jesus, em um dos seus discursos, Mateus capítulo 15, verso 18 e 19 diz: mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração, Jesus falando, do coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, blasfêmias e falsos testemunhos. Jesus falando do coração. O autor aos Hebreus capítulo 3 verso 12 diz que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para não se apartar do Deus vivo. Coração mau e infiel, para não se apartar do Deus vivo. Salomão, Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida ou as saídas da vida. Não polua a fonte. Guarda com toda diligência. Guarda o teu coração, meu querido. Cuidado com ele, para você não viver uma vida que não seja uma vida santa. Muitas pessoas guardam palavras no coração, sujeiras no coração, alimentam raiva, ódio, ira, desejos pecaminosos lá dentro. Mas Deus nos conhece intimamente o nosso coração, e Ele se importa sim com o que há lá dentro. Ele conhece. O homem vê de uma maneira, mas só o Senhor consegue enxergar o coração. Santidade diante de Deus envolve um coração sincero, íntegro, diante do Senhor. Seja como Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Oh, meus irmãos, proponha no teu coração não se contaminar.
coração como altar precisa de fogo de Deus. Fogo de Deus. É através da transformação do coração pelo Espírito Santo, no coração puro, que verdadeiramente experimentamos a presença de Deus nas nossas vidas. Aí você pergunta, como ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus nos lava. Jesus orou, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Leia a palavra, observe a palavra. Todas as vezes que você medita na palavra, Deus está purificando o teu coração, a tua vida. A palavra é como espelho que vai mostrando as nossas impurezas. A palavra é como água que nos purifica e que nos limpa. Como ter um coração puro, o sangue de Jesus Cristo. Clame pelo sangue, diz: Deus, limpa meu coração com teu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, é uma fonte de purificação, nos limpa de todo pecado. Como ter um coração puro, o Espírito Santo também é comparado como fogo, Atos 2:23, e o fogo tem natureza purificadora. Então, para você ter um coração puro, seja cheio do Espírito Santo. E ore como o salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então até aqui a gente entendeu que desde o início Deus desejou santidade. Isso não muda. Não é uma santidade externa. É uma santidade interna que se externa. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 2:14. E se não vai ver Deus, vai ver quem? Então, sem santidade, você compromete a sua relação com Deus. Não basta eu só falar: Deus, seja meu amigo, Deus esteja comigo. As nossas atitudes falarão mais alto do que qualquer oração em palavra. E quando a gente conhece o valor da santidade, que é uma ponte de relacionamento para com Deus que é santo, um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que está acima da lei dos homens, um Deus que nada abala o seu poder. Ele continua sentado no alto e sublime trono. É aquele que pega de uma forma poética todas as águas da terra com a concha da mão dele. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que sabe nesse exato momento o que tem na tua mente, o que as palavras antes de saírem da tua boca, exatamente agora, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão. Ele conhece tudo, ele conhece todos. E para ter este relacionamento, ele exige santidade. Que privilégio, que coisa linda você poder falar com Deus Criador, aquele que pode fazer tudo, aquele que não tem impedimentos para o seu agir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Aquele que faz acontecer os teus sonhos mais sinceros. Oh, meu querido irmão, valorize a santidade. E quando eu valorizo, que eu entendo que é uma ponte de relacionamento com Deus, então
Eu preciso proteger a santidade em mim. Eu venho lhe trazer uma palavra direcionada pelo Senhor. Cuidado com as impurezas, as sutilezas. Pode colocar tudo a perder. Eclesiastes capítulo 10, verso 1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que sabedoria e honra. Um pouco de insensatez, um pouco de impureza coloca tudo a se perder. O que é a mosca? Representa a impureza. Porque naquela época de Eclesiastes, o perfume era algo muito valioso. Não tinha um processo industrializado como nós temos nos dias atuais. O perfumista, o que ele fazia? Ele utilizava óleo. Porque o óleo tem o poder de puxar o aroma contido em essências, em plantas que ele colocava ali. É um processo longo. Talvez levaria até anos para chegar naquela essência, naquele perfume. Mas se durante o processo uma mosquinha entrasse, perdeu tudo. E por que a mosca entrou? Porque estava destampado. Proteja a tua santidade. O óleo representa a unção do Espírito Santo. O perfume, como algo valioso, fala do nosso testemunho. Jesus transforma o nosso interior de tal forma que passamos a exalar o seu bom perfume, conforme 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Então, quando mensuramos o valor do perfume, não deixaremos expostos a moscas. Eu preciso mensurar, eu preciso definir o valor da santidade de uma maneira, de uma perspectiva correta. Santidade é uma ponte de intimidade com Deus. Isso vai nos ajudar a mensurar este grande valor. João capítulo 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Em outra versão diz: me revelarei a ele. Aquele que tem meus mandamentos e aguarda, e os guarda. Então vamos pensar o que é obediência. 1 João capítulo 3, verso 4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então definimos aqui pecado como a quebra da lei. Então o que é a obediência? É o contraponto. É a contraposição ao pecado, que é a quebra da lei. Ou seja, a nossa obediência reflete o padrão de Deus de santidade. Eu vou repetir: a nossa obediência à palavra reflete o padrão de santidade a Deus. Alabaia. É onde muitos não vivem uma vida de santidade porque não querem obedecer. Mas obedeça, não resista, obedeça, porque a obediência, a natureza dela começa de uma expressão de amor. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Eu vou obedecer porque eu amo o meu mestre. É a essência da obediência, não é nada forçado. A minha expressão de obediência flui do amor ao meu Senhor.
Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, então eu vou me manifestar nele. Oh, meus irmãos, obedecer é saber que Deus que mandou a ordem, eu preciso confiar. Se Ele sabe que essa sujeira vai contaminar o relacionamento, não mergulhe na sujeira. Resista, diga não. Valorize o teu relacionamento com Ele, porque obedecer também é uma forma de rendição. Não resista à voz do Espírito, é um ato de abandonar a resistência. Obedeça, seja santo. Obedeça, seja santo. Sem santidade não verá Deus. Oh, meu Pai, isso vai te levar ao nível maior de intimidade. 2 Coríntios capítulo 6, eu já caminho para o final, verso 16 e 18, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos santuários de Deus. Que nós somos o quê? Santuário de Deus. Verso 16 diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toquei nada imundo, e eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí tu vai para o capítulo 7, e no verso 1 mudou o capítulo, mas não mudou o assunto, que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessas? Nele habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo, eu serei pai. Aí o versículo diz: purifiquemo-nos de toda imundícia. Purifiquemos de toda imundícia na carne, no espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então o que eu entendo? Eu preciso saber fazer as minhas escolhas. Cuidado. Com a imoralidade sexual, frequentemente condenada na Bíblia. Fornicação, adultério, impureza sexual. A Bíblia vai dizer: foge da prostituição. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você anda acessando. É bem. Oh, meu Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cuidado com a impureza sexual. Cuidado com idolatrias. Idolatria é adorar
outros deuses ou colocar algo acima de Deus é um pecado grave. Idolatria pode incluir obsessão por dinheiro, por poder, por fama. Oh, meus irmãos, eu vou repetir porque eu estou debaixo da autoridade de Deus. Idolatria pode ser também obsessão ao dinheiro, colocando no altar do coração o dinheiro e arrancando Deus do cenário. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância. Deus resiste aos orgulhosos. A soberba procede à ruína. O que é soberba? É um termo que refere a um excesso de orgulho, arrogância, vaidade ou alta estima exagerada de si mesmo. Cuidado. Cuidado com mentira. Mentirinha. Oh, irmãos, Deus é santo. O pai da mentira é Satanás. Não existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Diga a Deus, me ajuda. Senhor, muda esse cenário. Eu não quero viver em mentira. Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira, falarem a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Cuidado com fofoca, maledicência, calúnia. Oh, meu Deus do céu. Provérbios 6, verso 16 a 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a alma dele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Quer uma orientação bíblica para você preservar a tua santidade e não deixar a mosca entrar? Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 21. Digo, porém, andai em espírito. Digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca que vos declaro, como já antes vos disse, que quem tais coisas cometem não entrarão no reino de Deus. O que adianta no meio do caminho você perder a sua intimidade por causa de uma mentira? E a mentira, ela só vai enraizando. Uma mentira puxa a outra, uma coisinha puxa a outra. Oh, meus irmãos, mas você tem a graça.
A graça de Deus vai te ajudar a permanecer em santidade. O Espírito Santo vai te ajudar. Você não está sozinho. Oh, meus irmãos, você tem o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, tenha cuidado com o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito e enchei-vos do Espírito. Se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Busque todos os dias ser cheio do Espírito. Vai valer a pena, porque a recompensa de um coração puro. Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse é o fogo. Mantenha aceso o fogo no altar do teu coração. Assim como o sacerdote tinha ordem de Deus, taca lenha, não pode faltar fogo. Todos os dias, como sacerdócio real, temos que ter fogo. Mas não é fogo estranho, é fogo do Espírito Santo. Mantenha-se limpo, purificado. Guarda a tua santidade. Aprenda a dizer não. Mantenha o relacionamento. Você tem a ajuda do Senhor. Você tem a graça de Deus. Você tem o Espírito Santo. E Deus quer se revelar mais a você. Ele quer se revelar mais a você. É tempo de buscar. É tempo de viver em santidade. É tempo de renúncia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.